gente tem um número de elementos aí que são 28, que é o total de alunos que a gente tem. E a gente quer formar grupos de 4. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, essa análise vai ser arranjo ou vai ser combinação? Vou fazer a pergunta. Escolho 4 alunos que formam o primeiro grupo. Dentro desses 4, se eu mudar a posição deles, será que o grupo muda? Não. Mesmo que eu inverta a posição desses alunos, continua sendo o mesmo grupo. Então, a ordem aqui, ela não importa. Se a ordem não importa, então vai ser combinação. Então, combinação, a gente vai reduzir esse número de elementos aí 4 vezes, já que o grupo serão de 4. Então, eu vou fazer aqui, ó. São 28, eu faço 28 vezes 27, 26, 25. Tenho 1, 2, 3, 4. Ok, reduzi apenas até o 4º elemento. E aí, como é combinação, eu vou dividir esse número. Esse resultado aqui eu vou dividir por quanto? Por 4 fatorial. Porque aí, no caso, são grupos de 4 pessoas. Então, quando eu divido por esses 4 fatorial, eu estou eliminando essas alterações que não mudam o grupo. Então, eu faço isso aqui, ó, e divido por 4 fatorial. Aí começa a multiplicação, que vai dar 491.400, a multiplicação desses valores aqui, dividido pelo fatorial de 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 24. Dividindo esses valores, eu tenho o valor de 20.475. Então, eu tenho um total de 16 candidatos para, no caso, 3 vagas, né? Serão escolhidos apenas 3 funcionários para desempenhar a função de caixa. Então, a função que vai ser desenvolvida vai ser de caixa para qualquer um dos 3. Então, se eu escolho primeiro João, depois Maria, depois José, e inverto essa posição, ele continua sendo o mesmo grupo. Não altera nada, porque eles vão desempenhar a mesma função. Então, tanto faz a posição que foi escolhida. Então, se não importa, a ordem é combinação. Então, a gente faz aí, são 16 funcionários, 16 vezes 15 vezes 14. Vou fazer só desses 3 elementos, porque eu quero 3 pessoas. Dos 16 serão escolhidos apenas 3. Então, eu só desdobro até o 3º elemento aqui. E divido aqui por 3 fatorial. Divido porque é combinação. Então, ó, 3 fatorial. Então, quando eu multiplico esses valores aqui, vai dar 3.360 dividido por 6. 3.360 dividido por 6 vai dar igual a 560. Então, a gente tem aí 5 candidatos para 3 vagas. Não é isso? Então, a gente pensa o seguinte: tem uma função determinada, tem uma classificação determinada para cada colocação. O primeiro, presidente, o segundo, tesoureiro e o 3º, secretário. Então, se eu escolho 3 pessoas e depois eu inverto a posição delas, essa ordem vai importar? Sim, porque se o primeiro colocado depois foi colocado, ele for permutado para o 3º, ele deixa de ser presidente para ser tesoureiro, ou no caso secretário, né? Então, essa ordem ela importa, porque a função da pessoa, ao alterar, ao permutar, ela inverte. Então, se essa ordem importa, aqui é arranjo. Arranjo a gente só vai precisar fazer. Se são 5 candidatos aqui, 5 pessoas, então eu vou desdobrar o 5 vezes 4 vezes 3. Apenas 1, 2, 3 números. Por quê? Porque são 3 vagas. A de presidente, a de secretário e a de tesoureiro, né? São 3 vagas. Então, aqui, ó, só 3. Preciso dividir? Não, porque é arranjo. Então, arranjo eu apenas multiplico aqui.
5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Primeira coisa que a gente tem que analisar, as funções são idênticas, então independente da ordem que eu escolho esses alunos, quando eu altero essa ordem, o grupo continua sendo o mesmo. Se o grupo continua sendo o mesmo, a ordem ela não influencia. Quando não influencia, a gente trabalha com combinação. Então temos 10 alunos, então a gente vai desdobrar esse 10 5 vezes, já que o grupo são de 5 pessoas. Como assim? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5. Desdobrei esse número 5 vezes. Eu disse, analisei que é combinação. Se é combinação, eu tenho que dividir esse valor. Então, ó, eu divido esse valor por 5 fatorial. 5 porque é a quantidade de pessoas que terão no grupo. Então, vai ser o 5 fatorial, tá? Então, aí a gente faz essa multiplicação. Vai dar 30.240 dividido por 120. Quando eu divido esse valor, vai dar 252. Então, são apenas grupos de 3 pessoas. Não determina função para cada um. Então, se eu inverto a ordem, o grupo continua sendo o mesmo. Então, não importa. Se não importa, combinação. O número é 8. Então, eu vou desdobrar esse 8 3 vezes. 8 vezes 7 vezes 6. É combinação, divido por 3 fatorial. 3 fatorial. Multiplicando esse valor, vamos encontrar o número 336. 336 dividido por fatorial de 3 é 6. Então, quando eu divido 336 dividido por 6, vai dar igual a 56. Então, eu quero saber quantos números de 2 algarismos eu posso formar. 2 algarismos distintos, certo? Então, a gente vai analisar aqui. Primeiro, arranjo combinação. Se eu escolho 2 desses números, o número 1 e o 2, por exemplo, depois eu inverto a posição, coloco 2 e 1, a ordem importa? Sim, o sentido é outro. Com 1 no início e o 2 depois, é o número 12. Se eu inverto, forma o número 21, é um número diferente. Então, a ordem importa sim. Se a ordem importa, então é arranjo. Então, aí a gente vem agora fazer a continha. Eu tenho 10 opções de números, certo? Só que na primeira posição, eu não posso utilizar os 10, porque eu não posso utilizar o 0. O 0, se ele estiver no início aqui desse algarismo, ele não vai ser considerado o número de 2 algarismos, e sim o de 1. Porque se eu pego o 0 e o 5, vai ser o número 5. O número 5 não tem 2 algarismos. Então, o número 0 ele não pode estar aqui na primeira colocação, né? Então, eu tenho 9 outras opções para utilizar aqui. Então, aqui eu tenho 9 opções, certo? Agora eu venho para cá. São números diferentes, eles não podem se repetir, certo? Então, se eu tinha 10 opções, porque agora o 0 pode ser utilizado aqui, eu tenho 10 opções. No entanto, um deles eu já usei aqui. Então, eu não tenho mais 10, eu vou ter 9 opções. Então, aqui, ó, 9. Então, como é arranjo, é só multiplicar. Então, 9 vezes 9, 81. Então, eu tenho aqui 15 funcionários para 2 vagas. As 2 vagas são no mesmo setor, no setor financeiro. Então, se eu escolher a primeira pessoa e a segunda, as 2 vão exercer a mesma função. Então, se eu inverter a posição, vão exercer também a mesma função. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, combinação. Então, a gente tem aqui 15 funcionários, né? Que eu vou desdobrar em 2. Em 2 porque só são 2 vagas, certo? No setor financeiro. A ordem não importa, então eu vou ter que dividir. E aqui eu divido por 2
fatorial. Lembrando sempre que é o 2, porque as vagas eram 2, então a gente coloca aquele númerozinho como fatorial embaixo, certo? Então, quando a gente multiplica aqui 15 vezes 14, vai dar igual a 210, dividido por 2 fatorial, que é 2. 210 dividido por 2 vai dar igual a 105. Os dois serão representantes de turma. Se eu inverter a posição, não altera. Se não altera, combinação. Então, a gente tem 18 alunos, 2 vagas. 18 vezes 17. É combinação, tenho que dividir. Divido por 2 fatorial. São 2 representantes de turma. 18 vezes 17 dá igual a 306. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Quando eu divido aqui, vai dar 153. Então, eu tenho no total 22 pessoas na sala de aula, 22 alunos. E eles têm que apertar a mão do colega uma única vez, de todos eles. Então, 22 é o total de pessoas e os grupos, porque a gente separa aí para saber na combinação e no arranjo, a gente forma grupos. Então, para apertar a mão, a gente tem grupos de 2 pessoas. Então, se Maria aperta a mão de José e José aperta a mão de Maria, é o mesmo aperto de mão. Então, a ordem não altera. Se a ordem não altera aquele aperto de mão, então é uma combinação. Uma combinação de 2 em 2, né? Porque é a questão do aperto de mão. Então, aqui eu vou desdobrar esse 22 duas vezes. 22 vezes 21 é uma combinação, então eu divido por 2 fatorial. Então, 22 vezes 21 dá 462. Dividido por 2 fatorial, que é 2. Quando eu divido isso aqui, vai dar 231. Eu quero saber o pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar, de quantas formas poderiam acontecer se tenho 25 pilotos nessa corrida. Então, aqui, ó, primeiro, se eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar, depois eu inverto a posição desses classificados, a ordem aqui importa? A ordem aqui importa sim, porque se eu tenho Maria em primeiro, João em segundo e José em terceiro, e eu mudo a posição deles, eles deixam de ser, o primeiro colocado deixa de ser campeão e passa a ser vice. Então, essa ordem, ela influencia sim na questão. Então, ela importa. Se importa, é um arranjo. Então, a gente vai fazer essa continha através dos 25 pilotos. São 3 colocações no pódio. Então, eu faço 25 vezes 24 vezes 23. Ao multiplicar esse valor, eu encontro o número de 13.800.